Olá pessoal, tudo bem? Professor Beto aqui com vocês, iniciando nosso segundo semestre. Espero que vocês tenham aproveitado esse período aí de férias, né, para descansar um pouco e que agora estejam, né, todos comprometidos com a volta do semestre, com a volta das aulas, tá, para que a gente possa continuar nosso ano letivo. Tudo bem? Ainda de forma remota, a situação não permite estudos presenciais no momento, é algo que não depende da escola, que não depende do professor, né? É uma situação, uma questão de saúde mundial. Então, cada um aqui deve aproveitar ao máximo as aulas, da maneira que é possível, né, que elas sejam ministradas, cada um possam aproveitar. Peço que cada um venha participar das aulas, certo? Venha se envolver com as aulas, tudo bem? No semestre passado, nós tivemos aí uma participação pequena por parte dos alunos, né, da turma aqui de sexto e sétimo ano. Espero mesmo que nesse semestre a gente tenha uma participação melhor, tá? Estarei sempre à disposição de vocês nesse horário reservado aí para a escola. Então, cada aluno pode sim ficar à vontade para fazer a pergunta que quiser. Se não quer perguntar no grupo, se não quer participar no grupo, tá? Participe, né, no PV, mande mensagem, certo? Pode ligar, faça os questionamentos necessários, certo? O semestre passado, nós já encerramos em relação à questão de médias e tudo, tá? Mas se algum aluno não participou das aulas, tá? Pode entrar em contato comigo ainda, que eu posso estar vendo. No caso de quem não participou, não tem média no entanto, e para não ficar sem média, entre em contato comigo, que aí eu posso estar vendo, tá certo? Um trabalho, uma pesquisa, tá certo? Adicional aí, que você pode estar assim recuperando essa nota, essa média, tá certo? Ninguém está com a situação de avaliação definida, ninguém está ainda aprovado ou reprovado, nada disso, né? Não pense assim, há tempo sim para você recuperar algo que você não fez, tá? Estamos iniciando agora o nosso segundo semestre. Esse momento inicial é essa fala, porque eu quero, né, chamar cada um que venha participar, certo? E hoje, a aula de hoje é uma aula de apresentação de conteúdos, tá certo? Você não precisa hoje se preocupar assim em fazer atividades e responder atividades. Você assista a aula, tá? Assista a aula, acompanhe a aula. Esse material vai ser disponibilizado no grupo de vocês. Você pode estar acompanhando esse material. Eu estou colocando informações, certo, teóricas nesse material, porque como vocês não estão ainda com livro, né, didático individual, mas nesse material aqui eu envio, tá certo, essa parte de apresentação, de exposição e de conceituação dos assuntos. Então, acompanhe esse material que você tem sim informações aí necessárias para a construção do conhecimento. Estou falando de ciências, tá? Aqui do sexto e sétimo ano. Nós iniciamos ainda no mês de junho, trabalhamos uma aula sobre temperatura, calor e efeito estufa, né? Uma relação, tá certo, entre esses conceitos, tá? De modo que na aula de hoje nós vamos estar falando mais de efeito estufa, mas o efeito estufa está relacionado a calor, por isso que existe essa relação, tá? E antes de falar de efeito estufa, vamos logo falar de aquecimento global, né? Aquecimento global, tá? Então, e para a gente falar de aquecimento global, como o nome já diz, ó, aquecimento global, certo? Geral, no globo como um todo, é um aquecimento
que ocorre a nível geral, certo? A nível mundial, tá? Não só aqui no Brasil. Então, o aquecimento, como se diz, é algo que vem se aquecendo, vem aumentando a sua temperatura com o passar do tempo. E a aula de hoje é para a gente entender cientificamente como isso acontece, tá? Antes de conceituar, vamos ver aqui, ó, essa ilustração de como funciona uma estufa. Tá aqui, ó, o esquema de uma estufa, né, com paredes e telhados de vidro ou plástico, certo? Uma estufa como ela é montada. Nós vamos aqui na aula de hoje, né, estar entendendo como acontece esse aquecimento global. Então vamos lá. Uma estufa, essa casinha aqui, que ela é projetada para cultivar plantas, por exemplo, tá certo? Então, alguns tipos de planta precisam de uma certa quantidade de calor, tá certo? Então, se a gente precisa de uma quantidade maior de calor aqui, certo? Para as plantas, para que elas possam se desenvolver dentro dessa casinha, então é construído, certo? Uma casinha dessa aí de vidro ou de plástico. Aí veja só o que acontece aqui, ó. O calor que vem do sol, certo? Bate aqui, entra na casinha, na estufa, tá certo? Entra na estufa. Quando ele vai voltar, né, ser refletido, a sua intensidade é menor do que a que ele chegou, então ele não consegue voltar todo. Então parte do calor que veio do sol vai ficar armazenado aqui dentro. Ó. O calor bate no vidro, reflete, ou então no plástico. Então essa quantidade de calor aqui vai ficando maior, tá certo? Então uma estufa, né, tem esse objetivo, tem essa função, tá? E isso, gente, é o que acontece, tá certo? Com o aquecimento global. O aquecimento global, tá certo? É exatamente o efeito estufa, certo? Que acontece, assim como acontece nessa casa, acontece no planeta, tá? Vou explicar melhor aqui até nas outras apresentações, tá? Aqui explicando o que é uma estufa, tá certo? Então, o que acontece lá na casinha, como vai acontecer, tá certo? No globo terrestre, como vai acontecer, ó, certo? Alguns gases, certo? Que são liberados, tá certo? Aqui na atmosfera, como por exemplo, o gás carbônico, tá? O vapor d'água, certo? E o metano, certo? Eles atuam, certo? No nosso globo, retardando a emissão do calor. Eles funcionam aqui, ó, como se fosse a película de vidro ou então de plástico lá da estufa. Por isso que o nome é efeito estufa, certo? Eles causam, certo? Uma proteção assim, ó, tá certo? Que aí o calor do sol, quando vem, certo? Bate aqui, entra, certo? Quando ele vai refletir, certo? Então, parte desse calor volta. Não sai a quantidade que entra, tá? De calor. Então, vai aumentando a quantidade de calor aqui dentro, tá certo? Vamos apresentar, mostrar para vocês, certo? Que algumas atividades humanas, elas acabam aumentando, tá certo? Essa concentração desses gases, como por exemplo a queima de combustíveis fósseis, tá certo? A queima em florestas, tá? Então tudo isso aí aumenta, tá? A quantidade desses gases. Então vai aumentar aqui essa camada, certo? Então a questão do aquecimento global está muito relacionado, tá certo, a atividades humanas. Então, nós vamos até apresentar aqui algumas atividades que podem reduzir essa quantidade de CO2. É interessante que a gente conheça para a gente
contribuir com o nosso meio ambiente. Como, por exemplo, compartilhar o automóvel, dando carona, certo? Ou sendo caronista. Então, em um carro aqui que vai 5 pessoas, tá certo? Então, você pode reduzir 4 carros que poderia ir cada um em um carro. Então, você pode reduzir a quantidade de carros em movimento, que vai reduzir, no entanto, aí, tá certo? A quantidade de gases liberados, certo? Reduzir o consumo e evitar materiais, né? Ou seja, reduzir o consumo, você consumir menos, você vai gerar uma menor quantidade, né, de lixo, por exemplo, de recipientes, tá certo? E o que você produzir, que você possa reciclar, porque você não está tirando lá do meio ambiente novamente, não, você reduz a quantidade de energia para produzir, certo, esses recipientes novos, por exemplo, tá? Então, são algumas situações aqui que você pode reduzir essa quantidade de CO2, tá certo? E como também outros poluentes. Aqui, ó, plantar árvores, certo? Em sua casa ou próximo, então você vai contribuir aí também com essa redução de CO2, porque ela vai atuar como um filtro, tá certo? Você fazer sua trajetória quando possível, né, caminhando, ou então usar transporte público, tá? Um transporte público que tem a capacidade, por exemplo, de 40 pessoas, reduz muitos carros pequenos que estaria circulando, certo? Então, são algumas atividades aí que a gente está trazendo como forma de conscientizar essa redução de gases que pode reduzir aí a questão do aquecimento global. Trazendo aqui um gráfico que mostra, tá certo? Aqui, ó, nos últimos 100 anos, a temperatura média do planeta sofreu aumento de aproximadamente 1 grau, certo? Então, em 100 anos, certo? Houve esse aumento. Então, com mais 100, mais 1 grau, mais de 1, isso vai aumentando a temperatura, certo? Aqui no nosso planeta. E essa temperatura aqui, ó, que ela vem aumentando aqui, ó, tá certo? Observe que ela está muito relacionada com a quantidade de CO2. Ó, aumentou a quantidade de CO2 com o passar do tempo, ó, certo? Aumentou também a temperatura. A temperatura que era aqui, ó, certo? Onde é que está, ó? Certo? Então ela aumentou, porque isso aqui aumentou. Se você conseguir reduzir, certo? Ou não aumentar essa quantidade de CO2, você pode controlar. Porque, como eu expliquei cientificamente, certo? Existe uma relação, porque esse CO2 está causando aquela camada, certo? Lá, certo? Que eu falei. Tudo bem? Essa parte eu vou deixar para vocês, para a leitura, é para que vocês entendam, tá certo? Que a quantidade de gás carbônico na Terra ela é necessária, inclusive, para que aconteça vida. No entanto, a gente precisa controlar, tá certo, essa quantidade. Tudo bem? Nós estamos encerrando aqui a nossa aula, pessoal. Se alguém tiver dúvida, entre em contato comigo. Não se preocupe com a atividade hoje, tá? A atividade eu vou passar na próxima semana. Hoje, cada um deve assistir essa aula quantas vezes for necessário. Um forte abraço e até o próximo encontro.